O senhor deputado Cláudio Cajado, presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores presentes, bom dia. É com satisfação que nós estamos aqui e agradecemos o convite para estar presente aqui na audiência. E eu gostaria de, inicialmente, dizer que a nossa missão é realizar o controle. Essa questão do controle de armas, ela, que é de competência do Comando do Exército, é feita pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, a qual pertenço. Após a edição do Estatuto, nós evidamos todos os esforços no sentido de bem cumpri-lo. E assim estamos fazendo. Hoje, todos os controles que se refere a armas, eles são informatizados. Nós temos o controle em tempo real, desde a saída da fábrica até o momento que chega lá no lojista. É claro que isso nunca é suficiente. Nós estamos aperfeiçoando, investindo nesses controles. Hoje nós temos uma empresa trabalhando, ampliando a questão da investimento em TI, e também onde está inserido a questão das armas. A partir de os sistemas Sigma, Sinarmes, eles é possível acesso, ele ainda não está integrado. Esse acesso ele é feito por intermédio de token, mas que está cumprindo a finalidade. Ocorre que no próximo ano nós já estaremos em condições de integrar. A nossa parte vai estar pronta e podemos integrar. Qualquer mudança, qualquer alteração, ela será prontamente cumprida, da melhor forma possível. Por quê? Porque desde 2003 que a gente vem investindo nessa questão de controle. Todas as armas comercializadas desde 2003, elas constam dos nossos arquivos eletrônicos e podem muito rapidamente ser localizadas. Ainda existe a questão daquelas armas anteriores a 2003, que nós estamos recuperando. Já recuperamos uma parte, ainda falta uma outra parte que nós estamos ainda tentando inserir no sistema. Eu estou frisando isso aí porque acho importante, é o que pede a norma, a questão do controle, isso está muito bem feito. Então, de modo que qualquer alteração na norma, ela pode ser atendida de forma plena. Então, essas são as informações que eu gostaria de deixar aqui. E estou pronto aí para as perguntas, os esclarecimentos que forem necessários. A mesa agradece a colaboração do Coronel Aquiles e imediatamente passo a palavra ao deputado Alberto Prado de Atequila. Senhor presidente, excelentíssimo deputado Cláudio Cajado, quero cumprimentar toda a mesa e também aos deputados Peninha e deputados Bolsonaro e todos os presentes. Eu queria só fazer um breve relato, que foi aqui exatamente nesta comissão, em 1999, eu como deputado federal do primeiro mandato, recebi a incumbência de pegar mais de 60 projetos e condensar em apenas um projeto. Eu fui o primeiro relator do Estatuto do Desarmamento. E aqui sim, doutor Almir, aqui sim foi aprovado por unanimidade o que nós fizemos aqui. Atendemos todos os deputados, todas as iniciativas e colocamos alguma coisa para ser votado aqui. Faço questão de frisar que eu fui o responsável pela colocação dos requisitos para que alguém possa ter um porte de arma ou comprar uma arma no nosso país. Não como antigamente. Eu fazia sempre o paralelo com um carro.
Qualquer pessoa pode comprar um carro. Para dirigir o carro tem que ter a carteira de habilitação. É esse o paralelo que eu faço com as armas. Qualquer pessoa idônea que cumpra os requisitos tem o direito de escolher para poder comprar uma arma. Agora, se quiser portá-la, aí sim nós temos que... É outra história. Aí tem que ter aptidão psicológica, curso, uma habilidade técnica, enfim, os requisitos que foram colocados. Ocorre que em 1999, logo após essa aprovação aqui, o PT, como uma estratégia de marketing, lançou a campanha do desarmamento. O estatuto foi aprovado, para que todos saibam, uma véspera de Natal. Foi aprovado no plenário por voto simbólico. E eu me recordo que eu e o deputado Bolsonaro, e eu liderava naquele momento aquela questão, eu dizia, e está nos anais da casa, fácil de ser identificado, que quando o presidente mandou levantar o braço aqueles que concordavam, a maioria, ou seja, foi derrotada. Claramente pela televisão percebe-se que o presidente intempestivamente e no arrobo aprovou o estatuto. Aprovou, e eu arrisco a dizer aqui que na votação de plenário perderia se fosse uma votação nominal. Mas era véspera de Natal, o presidente João Paulo Cunha tinha uma viagem marcada à ONU e precisava levar alguma coisa para a ONU. Na época eles pleiteavam, o governo federal pleiteava uma cadeira no Conselho de Segurança. Esta viagem do João Paulo veio a calhar, eles tinham que levar alguma coisa para oferecer lá para a ONU. Olha, nosso país está cuidando disso, como se desarmar o cidadão de bem fosse qualquer tipo tivesse resultado positivo. Eu quero também dizer e frisar que foram revertidas várias injustiças que o governo federal na época queria fazer. Entre elas, eu vou citar aqui a retirada do porte de arma dos policiais. Até isso o governo queria fazer. Retirar o porte de arma dos policiais. E nós conseguimos retirar essa maldade que estava dentro do estatuto. Em novembro de 2004, o governo federal, portanto, deflagra esta campanha do desarmamento. Eu fui obrigado, por uma iniciativa própria e, graças a Deus, seguidos por alguns colegas que acreditavam na ideia, eu me senti, como um coronel da Polícia Militar, conhecedor das mazelas sociais, conhecedor dos problemas de segurança pública da minha cidade. Eu achava tão absurdo aquilo que o governo federal estava fazendo com a população, que eu tomei a iniciativa de colocar outdoor na cidade. Outdoor. Fui processado. E eu dizia: cidadão, entregue sua arma, o bandido agradece. Fui processado como apologia ao crime. E assim nós começamos aqui mesmo, criei a Frente Suprapartidária Pró-Legítima Defesa, que alguns colegas aqui estavam presentes, entre eles o Bené. E daí, os atropelos começaram. Eu tentei transferir o referendo junto com as eleições. O custo do referendo foi de 564 milhões, levantado pelo TSE. E eu dizia: o governo não tem tanto dinheiro sobrando assim para gastar esse dinheiro num referendo. Então vamos fazer o seguinte: coloque isso junto com as eleições e lá na cédula essa questão, para economizar dinheiro público que poderia ser utilizado em outra coisa. Para vocês terem uma ideia, o fundo constitucional, na época, era de 424 milhões. O fundo constitucional da segurança pública era de 424 milhões. Em seguida, o governo cortou 248 milhões. Ou seja,
a segurança pública verdadeiramente não importava e não importa para o governo federal. As frentes parlamentares foram criadas em 2005, eu fui escolhido presidente desta frente, da frente do não, e na frente do sim foi o senador Renan Calheiros. 3 meses do referendo, 80% da população era favorável ao desarmamento. Apenas 17% era contra. E 3% não souberam responder a pergunta que foi feita de forma equivocada para confundir o nosso cidadão. Percorremos 56 cidades brasileiras, 18 estados, fazendo palestras, amigos dos estados entraram nessa luta e, com o início da propaganda política, com o início da propaganda eleitoral, é que nós verdadeiramente começamos, através do esclarecimento ao povo, o povo começou a entender a jogada que estava sendo feita pelo governo federal. E aí veio a vitória, com 64% da população dizendo não ao desarmamento do cidadão de bem. 26% foi contra. Após a vitória, humildemente eu procurei o ministro da Justiça, Dr. Márcio Tomás Bastos, e propus algumas coisas para ele, entre elas, a criação do Ministério da Segurança Pública, a verba carimbada para a segurança pública, que até hoje não existe. Levei coisas verdadeiramente pertinentes para se combater a segurança pública, a violência nos grandes centros. Fui ignorado, e aí, logo em seguida, mesmo perdendo no voto, o governo continuava insistindo, batendo nessa tecla. Eu era do PMDB, e saí do PMDB e fui para o PTB. Então o presidente Roberto Jefferson me garantiu, me prometeu uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar 18 vícios de inconstitucionalidade flagrante existente no Estatuto. Conseguimos. Fui para lá, fizemos. Entre elas, uma delas era a inafiançabilidade. E aqui eu quero começar a dizer para que serve o Estatuto hoje em vigor. Apenas e tão somente para não deixar a polícia e o Ministério Público, quando fazem as suas operações de busca e apreensão, sair de mãos abanando. Deputado Peninha, se uma autoridade é acusada de corrupção e a polícia invade a casa dele para buscar papéis que comprovem alguma coisa, algum indício de corrupção, não encontra nada, mas ele encontra uma arma às vezes deixada pelo seu avô, uma arma hereditária, uma arma que não faz nenhum tipo não causa nenhum transtorno nas ruas do nosso país, mas a polícia apreende aquela arma e indicia a autoridade por posse ilegal de arma. É para isso que hoje está servindo o Estatuto. Nada mais. Porque não reduziu a violência, não reduziu coisa nenhuma de índice de criminalidade. Eu não tenho os números, mas espero que alguém aqui apresente os números para mostrar que o número de armas vendidas no país é insignificante. É insignificante. As armas que hoje a Taurus vende e a munição que a CBC hoje vende é para as polícias militares e para as forças armadas. Mais nada. Para se conseguir, e é bom que se diga em alto e bom som, e eu dizia isso claramente, o Estatuto não proíbe o cidadão de bem de comprar uma arma, não. De ter porte de arma, não. Não proíbe, não. Hoje quem proíbe isso é a Polícia Federal, que enrola o cidadão, que protela, que não permite que o cidadão consiga ter o seu direito de escolha preservado. Eles enrolam tanto, manda tirar uma certidão. Quando você comparece, a certidão já venceu. Aí manda-se tirar outra certidão. E assim eles vão enrolando um sistema de protelação que até hoje ninguém tomou providência. Eu não vou nem falar aqui em armas destruídas, que isso é balela pura. E não se destrói garrucha, velho.
denunciei isso aqui quando deputado e não adiantou nada. E não posso esquecer, doutor Almir, de dizer que o estatuto foi aprovado em pleno mensalão aqui nessa casa. Em plena época do mensalão. Aí cada um faça o seu juízo de valor. Os marginais cresceram diante da população. Cresceram. Eu sempre combati o seguinte, sempre dizia o seguinte: nós não podemos dar a certeza ao marginal que naquela casa não existe uma arma para defender aquela família. Essa era a minha luta, a minha briga. Mas não, o governo quer dizer o seguinte: ó, o governo não protege, o Estado não protege. Aí tira do cidadão o direito de se defender, de defender a sua família. O que é que dizem daquela senhora, uma velhinha de 70 e poucos anos, que salvou a sua vida, deu um tiro no vagabundo, mandou ele alto lá, não entre não. Atirou no cara. Foi notícia nacionalmente. Então, senhores, o estatuto de hoje precisa sim ser reformulado, precisa ser mais atualizado. Tem algumas coisas, deputado Peninha, que eu não concordo. Eu acho que o cadastro tem que ficar na Polícia Federal, isso eu concordo. Os portes de armas têm que ser dados para os comandantes militares, porque é ele que conhece o policial e o militar. Quem conhece o soldado do lado do Exército, o sargento, é o comandante do Exército, não é a Polícia Federal. Então, eu acho que aí tem que ter uma centralização para a coisa. Agora, o que não pode é a Polícia Federal fazer o que está fazendo. Isso aí os parlamentares precisam investigar. Não consegue tirar uma arma. Eu ainda sou do tempo, senhores, que eu prefiro uma arma na mão do que um policial ao telefone. A arma pode me salvar. E o policial pode não chegar a tempo. Os exemplos estão aí para serem mostrados. Quando a gente falava, e nós enfrentamos a Viva Rio, com todo o seu poderio, nós enfrentamos a Rede Globo, nós enfrentamos a mídia inteira contra. E eu, sem querer menosprezar ninguém, mas eu lembro, né, Bolsonaro, que dois malucos como eu e você, é que compramos essa briga inicialmente. Quando eu subia na tribuna, os colegas diziam assim: Fraga, sai dessa, Fraga, isso é fria. Eu dizia: não, eu vou lutar pelo que eu acredito. Então o estatuto, ele precisa sim ser modificado. Não se pode permitir que um policial tenha que ir lá de 3 em 3 anos. Gente, exige então um exame psicotécnico policial. Se esse cara estiver louco, tome a arma dele. Mas por que exigir que o cara vá lá de 3 em 3 anos? Esse controle absurdo que foi criado para agradar não sei a quem. Porque a população brasileira, eu não sei se agradou. Meu tempo já está encerrando. Eu também vou esperar as perguntas. Eu não consigo enxergar o que o governo enxerga. O que eu enxergo é uma população medrosa, temerária, desprotegida. O Estado que não protege não tem o direito de deixar a população abandonada. E hoje, com tudo que nós estamos acompanhando e vendo, é o que eu sinto na população. Um total desleixo, porque os governos não investem onde tem que investir, que é segurança pública. Obrigado, gente. Muito obrigado, deputado Roberto Fraga. E passa a palavra nesse momento ao senhor Bené Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil. Vossa Excelência tem até 15 minutos para fazer a sua exposição. Bom dia ao deputado Cajado, que agradeço mais esse convite, essa oportunidade de conversarmos sobre um assunto tão sério e tão profundo e tão mal discutido ainda até hoje no Brasil. Agradeço a todos também que estão aqui presentes. E gostaria de lembrar que a campanha, ou melhor, a política nacional de segurança pública baseada em desarmamento da população, em restrições à posse e à compra legal de armas de fogo, ela começou em 1997, né? Ainda com o presidente Fernando Henrique, foi adotada e ampliada no governo Lula e agora é continuada, né, pela presidente Dilma. Né? Ou seja, são mais de 15 anos de uma política que já deveria ter
tido algum efeito benéfico, pois tempo ela já teve. E o que ela mostrou foi exatamente o contrário. Foi uma política ineficaz, completamente ineficaz, para se diminuir o número de homicídios no Brasil, para se diminuir o número de armas de fogo nas mãos erradas, como muito bem foi falado aqui, e só serviu, no fundo, para desarmar o cidadão de bem, para dificultar até mesmo aos policiais que possuem uma arma particular, como bem lembrou o Fraga, né? Hoje eu conheço policiais que simplesmente não conseguem renovar os seus registros por conta dessas dificuldades. O resultado, né, principalmente do Estatuto do Desarmamento, que já se vão aí 8 anos da sua aprovação, são muito claros, são fáceis de ser medidos e aqui estão, né? Então, nos últimos 10 anos, por exemplo, né, a venda de armas legais no Brasil caiu 90%. Centenas de lojas legalizadas que vendiam armas e munições fecharam. Nem por isso a criminalidade caiu, muito pelo contrário. Por exemplo, saiu uma pesquisa agora, né, o mapa da violência do Instituto Sangari, que fala sobre os homicídios de jovens no Brasil. Na Bahia, por exemplo, um dos estados que mais adotou as restrições à venda legal de armas de fogo, os homicídios de jovens cresceram nos últimos anos 580%. Lembrando até que quando se discutiu o Estatuto dos Armamentos, se adotou a idade mínima para se adquirir uma arma de fogo com 25 anos, era a ideia de que na faixa etária entre os 14 até os 25 era a idade onde mais se morria e mais se matava no Brasil. Imaginando talvez que aquela pessoa que mata é aquela pessoa que vai na loja, entrega todos os seus documentos, passa por uma série de testes e aí compra uma arma para cometer um homicídio ou qualquer outro tipo de crime. Uma lógica completamente absurda, mas que infelizmente foi aceita, não pela maioria. Realmente tivemos deputados aqui, eu fui testemunha disso, que lutaram muito. A sociedade civil, quando esteve aqui representada, não esteve representada em sua totalidade. Uma vez que, e aí o deputado Jair Bolsonaro e o deputado Fraga são testemunhas disso, jamais se chamou uma ONG ou uma associação civil que fosse contrária ao desarmamento para se debater o Estatuto do Desarmamento. Então hoje eu estou aqui representando sim a sociedade civil organizada. Estou aqui representando sim 60 milhões de brasileiros que disseram não no referendo de 2005 e que até hoje não tem esse direito respeitado pelo governo federal e pela Polícia Federal, que dá as piores desculpas imagináveis para negar esse direito ao cidadão. Mas voltemos aos crimes no Brasil. Os homicídios cresceram nesses últimos 10 anos em 20 estados dos 27 estados. Ora, se o Estatuto do Desarmamento tivesse sido responsável pela diminuição da criminalidade, sendo uma lei federal e aplicada por igual em todos os estados, obviamente nós teríamos uma redução na maioria dos estados, e não o contrário. Essa pequena redução que apresentou logo após 2005, 2006, de 8%, nada mais foi do que a redução de São Paulo, que jogou a taxa média nacional para baixo. Se excluirmos São Paulo dos homicídios do Brasil e mantivermos todos os outros estados, a gente vai ter um aumento de quase 200% nos homicídios no Brasil todo nessa época. O Nordeste é hoje a região, dados da Polícia Federal, com menos armas legalizadas, onde menos se vende armas legalizadas. E é hoje a região mais violenta, campeã indiscutível de homicídios. As campanhas de entrega voluntárias, realmente, são voluntárias, entrega quem quer. Deixa-se enganar quem quer, achando que está fazendo um bem, entregando aquela velha garrucha, aquele 38 que foi do marido, né, aquela arma que ficou do avô. O problema é que nós, como cidadãos honestos, como trabalhadores, vemos essa campanha de uma forma diferente da do que o criminoso vê. Quando o criminoso vê aquela velhinha entregando a arma, aquele cidadão entregando uma arma, na cabeça dele, ele não está vendo um ato de paz.
ele está vendo um ato de rendição. E o governo está dizendo para essas pessoas, olha, você tem que entregar essa arma, porque essa arma traz perigo. Essa arma pode ser roubada e vai cair na mão do criminoso. Olha, se o governo está dizendo que não pode me proteger, é mais um motivo para eu ter a opção de ter uma arma para me defender. Ele está dizendo que ele é inepto, ele é incapaz, ele não consegue proteger a todos. Então, eu não quero que roubem a sua arma. Então, aquele cidadão que tem um carro roubado, e esse carro é usado num sequestro, ele deve ser punido junto com o criminoso. Se eu tenho um celular roubado, esse celular vai para dentro de uma das nossas penitenciárias, e esse celular é utilizado para comandar, por exemplo, o tráfico de droga aqui, então eu sou responsável também porque eu me deixei roubar. Ora, é jogar na vítima a dupla vitimização. Ou seja, eu sou culpado duas vezes, eu sou culpado porque eu fui roubado, eu sou culpado porque eu tinha isso para ser roubado. Isso é uma leitura inaceitável do governo e daqueles que propõem, nesse teor, as campanhas de desarmamento. Ainda falando de campanha voluntária, Sergipe, em 2005, foi o estado campeão, disparado, da entrega voluntária de armas de fogo. E o que aconteceu com o estado? Ele quadruplicou o número de homicídios. Todos esses dados estão aí nos órgãos oficiais para serem verificados. Alagoas foi o vice-campeão na campanha do desarmamento voluntário e se tornou o estado mais violento do Brasil. Ou seja, acho que eu não preciso continuar, né, para mostrar a ineficácia total do Estatuto do Desarmamento, que, acreditem, jamais teve a intenção de melhorar a segurança pública. A lei do desarmamento, o Estatuto do Desarmamento, é uma lei ideológica. Um minuto para Vossa Excelência. Tá ok. Para encerrar, eu gostaria de frisar que o PL 3722, do deputado Peninha, é um PL complexo, é um PL completo, é um PL que precisa ser lido e entendido. Não é um projeto de lei que liberará armas para todas as pessoas. É um projeto que controla, é um projeto que fiscaliza, mas principalmente é um projeto que garante ao cidadão o seu direito de defesa. Garantia essa que nós não temos na atual legislação. E o que é pior, o desrespeito ao referendo. Hoje o Estatuto do Desarmamento é uma lei socialmente desajustada, uma vez que a maioria absoluta da população disse não ao desarmamento. E eu tenho certeza que a resposta dessa casa a isso será o debate e a aprovação de uma lei que garanta o direito do cidadão e não garantir a defesa ou a segurança dos criminosos, porque é isso que acontece hoje. Obrigado. A mesa agradece e passa para o último expositor, o senhor Salésio Nunes, presidente da Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições. Vossa Excelência tem um prazo de até 15 minutos. Bom dia, nosso presidente Cláudio Cajado. Quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse tema importante, que é o controle das armas e das munições do nosso país. Doutor Almir, laureado, bom dia. Quero lhe parabenizar. Eu não lembro de ter ouvido em outras audiências públicas algum representante do Ministério da Justiça que tenha assumido que a arma de fogo realmente ela nos protege, ela nos defende. Isso é uma evolução, quero lhe parabenizar. Acho que a gente está evoluindo na discussão e isso é importante porque leva ao consenso, né? Coronel Aquiles, bom dia ao senhor também. Quero pedir ao senhor que leve um abraço ao general Barroso Magno, diretor da DFPC, e quero nessa oportunidade parabenizar a DFPC pelo avanço que teve nesses últimos 9 anos com relação ao controle das armas e das munições no Brasil. E eu arrisco a dizer que o Ministério da Defesa, por intermédio do Exército Brasileiro e na ponta, na execução pela DFPC, teve a grandeza e a inteligência de caminhar no sentido do controle da rastreabilidade, da responsabilização do cidadão
pelo porte, pela posse de arma de fogo. Enquanto que o Ministério da Justiça, doutor Almir, e aí não é uma crítica, é uma posição nossa que inclusive já foi colocada pelo Ministro da Justiça, está se preocupando muito em evitar que o cidadão de bem, o cidadão que consegue reunir todas as características para comprar uma arma de fogo, e o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, se preocupa em impedir, por situações diversas, a liberação dessa arma de fogo para o cidadão de bem. Então, enquanto uma parte do sistema de controle e fiscalização evoluiu no controle, a outra parte se preocupou muito em evitar que o cidadão de bem tenha uma arma de fogo, contrariando inclusive o resultado do referendo. Deputado Fraga, presidente da Frente Parlamentar da Legítima Defesa, cumprimentá-lo e parabenizar aqui em público pelo seu trabalho frente à frente parlamentar daquela ocasião. Você fez um belíssimo trabalho, parabéns. Bom dia. Bom, senhoras e senhores, não posso, o senhor deputado Bolsonaro, deputado Peninha, não posso, antes de fazer a minha apresentação com relação à discussão do nosso PL 3722, deixar de parabenizar o deputado Peninha, coincidentemente meu companheiro, conterrâneo de Santa Catarina. Ele lembrou que inclusive chegamos a estudar num colégio, numa cidade do interior de Santa Catarina, nossa querida Gaspar. Quero lhe parabenizar pela coragem e pela iniciativa desse projeto de lei. 9 anos da aprovação do Estatuto do Desarmamento, no apagar das luzes, dia 23 de dezembro, às 11h35 da noite. 7 anos depois do referendo popular, um deputado de primeiro mandato oferece aqui para nós discutirmos um assunto que deveria ter sido discutido em 2005, depois de outubro, quando houve o referendo popular. No nosso entendimento, no entendimento da indústria, a lei já começou errada, porque primeiro deveria ser feito o referendo popular, primeiro deveríamos ouvir a população para depois construir a lei. Nesse caso não, foi construída uma lei para depois ver se a população concordava ou não. Nesse momento, senhor presidente, eu queria pedir a permissão do senhor para fazer uma pequena apresentação, me ausentar aqui na mesa um minuto. Não está funcionando. O senhor vai estar passando aí, por favor? Bom, pode passar? Bom, meu nome é Salésio Luz, eu sou o presidente da ANIAN, da Associação Nacional da Indústria de Armas e Munição, e também diretor da CBC, da Companhia Brasileira de Cartucho, uma empresa de munição. Deputado Peninha, o senhor foi muito feliz com a apresentação desse projeto. Vejamos aqui alguns números com relação, que aconteceram tão logo o senhor fez a apresentação do seu projeto lá em, se eu não me engano, abril desse ano, se não me falha a memória. No Disque Câmara, houveram 5.543 manifestações com relação ao seu projeto de lei. 99% das manifestações, 5.496 pessoas se mostraram favoráveis ao seu projeto de lei. As enquetes, foi feita uma enquete. Normalmente a Agência Câmara faz uma enquete quando é apresentado um projeto polêmico. O seu projeto foi colocado na enquete e até o dia 3/12, 40.404 pessoas participaram dessa enquete, 96%, 38 mil pessoas se colocaram favorável ao seu projeto. Voto web. Voto web, 5.352 votos, 92% favorável. Jornal Diário de Santa Catarina, Diário Catarinense, era uma pesquisa, uma enquete descritiva. A pessoa, além de se identificar, tinha que escrever e não dizer simplesmente que era favorável ou não ao projeto. Nós tivemos 98,9% de mensagens apoiando o projeto. Então, deputado Peninha, eu não tenho dúvida que o seu projeto vai ser aprovado, que o senhor teve uma excelente iniciativa na apresentação desse projeto. Só para relembrar os senhores, o Estatuto do Desarmamento ele foi criado em 2003
com a premissa de que a população brasileira iria votar sim à proibição do comércio de armas e munições. Isso não aconteceu. Então a lei toda foi criada com esse espírito, com o espírito de proibir. O sim perdeu, o não ganhou. O governo, repito aqui, no nosso entendimento, deveria partir para a atualização dessa lei, buscando a opinião pública, o resultado do referendo. Não. Se prendeu nas campanhas de desarmamento. E aí, professor Benê Barbosa, eu concordo com o senhor, quando o senhor interpreta que essas campanhas maciças de desarmamento, que a indústria não é contra, ao contrário, eu já fiz uma proposta para o ministro da Justiça de participar das campanhas de entrega voluntária de arma. Se a pessoa não está qualificada para ter uma arma de fogo em casa, ela tem que entregar. Isso eu não tenho dúvida, concordo com isso. Então, só que eu acho que nós não podemos resumir campanha de segurança, programa de segurança pública com campanha de desarmamento. Isso eu não tenho dúvidas, professor Benê Barbosa, que dá a sensação dos criminosos de que o cidadão de bem está à mercê do crime. Porque ele tem, pela maciça campanha do governo, hoje se você sair na rua e perguntar se pode ou não comprar uma arma de fogo, a grande maioria vai achar que não pode, por conta dessas campanhas que não são orientativas. Essa é a nossa posição. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, discutindo a atualização da lei, deveria ter sido feita, e nunca é tarde para fazer, mas deveria ter sido feita tão logo houve o resultado do referendo popular. O projeto de lei, ele criou algumas coisas positivas com relação a controles, nós não podemos, nós temos que concordar com isso e inclusive vamos sugerir algumas contribuições para o seu projeto, deputado Peninha. Agora, o que nós temos e que o projeto de lei defende é a desburocratização. Esse é importante. Hoje, para o cidadão comprar uma arma de fogo é proibitivo. E a interpretação da Polícia Federal acaba proibindo o cidadão de bem de adquirir uma arma de fogo. Bom, o referendo todos sabem, a lei foi criada com esse artigo, o artigo 35, é proibida a comercialização de armas de fogo e munições em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º da lei, que eram as instituições policiais, e esse dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular. Não tem dúvida, a lei não tinha dúvida. Esse dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante. Quer dizer, já estava na lei o artigo proibido. Resultado do referendo, só para ficar bem claro. Centro-Oeste, 68% não. Norte, 71% não. Nordeste, 57%. Sul, 80%. Sudeste, 60%. O resultado total, 64% não. A população disse, não, nós queremos sim ter o direito à legítima defesa. O que a Lei 10.826 teve de consequências negativas, no nosso entendimento? Uma legislação desassociada da vontade popular, cerca de 80 alterações já feitas, permanência do caráter restritivo, não só pela lei, mas pela interpretação do órgão que faz a liberação, não renovação de registros, a lei, só para os senhores entenderem, a lei obriga que o cidadão de bem a cada 3 anos registre novamente a sua arma e impõe uma série de burocracia. O que o cidadão faz? Ele não renova, porque é complicado, é impossível, a Polícia Federal complica, não existe locais à disposição no Brasil inteiro, são poucas as unidades da Polícia Federal para fazer o recadastramento, o cidadão de bem fica com arma de fogo, com registro vencido na ilegalidade. E aí, como o deputado Fraga falou, qualquer denúncia ou qualquer investida da polícia na sua residência, seja para qual for o fim, acaba levando ele preso por posse ilegal de arma de fogo. A posse irresponsável, o cidadão de bem que não tem uma arma registrada no nome dele, ele não tem a responsabilidade pelaquela arma. Você só é responsável por aquilo que é seu, aquilo que está no seu nome. Então nós não temos estatísticas, as estatísticas desse Brasil são falhas, normalmente são fabricadas, mas se a gente buscar pela memória, são quase nulos os crimes cometidos com arma de fogo legal, registrada no nome da pessoa. É quase nulo. Eu lembro de 2 casos. O incentivo ao contrabando e a venda ilegal de munição, porque nesse país você só pode vender munição se o cidadão tem o registro da arma de fogo. Se não tem, não pode comprar. Se o meu registro não está atualizado, eu vou ter uma arma de fogo em casa para quê? Ninguém aqui deixa um carro na garagem sem gasolina. Então ele vai comprar munição na ilegalidade.
incentiva o comércio ilegal, porque se o cidadão de bem tem uma necessidade de proteção, mora no local onde a polícia está no mínimo 2, 3 horas da residência dele, ele quer comprar uma arma de fogo e é impossibilitado de comprar, se ele tem a necessidade de proteger a família dele, tenho certeza que ele vai comprar uma arma de fogo. E a não redução da violência, que eu não vou nem entrar aqui, o professor Bené foi muito feliz na sua explanação. Pode passar, por favor. Nós temos uma consequência grande com relação ao Estatuto do Desarmamento em números. Em 2010, nós tínhamos no SINAME 8.974.456 armas registradas. Cadastro da Polícia Federal. Registros válidos hoje, 1.624.832. Ou seja, existem 7.349.624 armas ilegais que foram adquiridas legalmente pelo cidadão de bem. No nosso entendimento, a Polícia Federal deveria prender todos esses 7.349.624 pessoas que estão com posse ilegal de arma de fogo. Por que não fizeram o recadastramento? Essas pessoas todas fizeram o registro na Polícia Federal, é importante que se diga isso. Mesmo tendo registro no Estado, quando foram convocadas, a partir de 97, quando foi criado o SINAME, elas foram e se identificaram, comprovaram, fizeram um teste prático, psicotécnico, e o seu registro venceu e ele está na ilegalidade. Pode passar. Isso aqui é só para comprovar o que eu acabei de falar com relação ao incentivo à ilegalidade. Nós temos aqui 18 fábricas clandestinas de munição que foram fechadas pela polícia no ano de 2011 e 2012. As duas primeiras, juntas, vendem mais munição do que a CBC, que é a única fábrica de munição legal desse país. Por quê? Porque os registros vencidos não podem comprar munição legal. Por isso. Pode passar, por favor? Aqui tem algumas fotos das fábricas, são verdadeiras fábricas. A portaria dessa última fábrica aqui do lado direito é uma portaria mais imponente do que a portaria da fábrica da CBC. Pode passar, por favor? Deputado Peninha, se o senhor me permitir, alguns pontos importantes do seu projeto, que nós destacamos aqui, que é a possibilidade do recadastramento a qualquer tempo. O senhor prevê que o cidadão de bem, que tem aquela arma que, do seu avô, do seu bisavô, em algum momento recebeu de herança, se essa arma não está registrada no SINAME, ele não pode receber essa herança do avô dele, ele tem que devolver para a Polícia Federal, não pode, ele só pode devolver. Ora, nós estamos num país democrático, por que nós não damos duas opções pelo menos ao cidadão? Por que ele só tem que entregar a arma? Devolver não, entregar, porque ninguém devolve o que é seu. O que é seu você entrega. Então ele tem que registrar, ele tem que ter essa possibilidade, e isso é um fato muito importante. Outra coisa que nós achamos de extrema importância é esses convênios com a Polícia Civil, porque a Polícia Federal não tem capilaridade, ela não está no Brasil inteiro. Ter a Polícia Civil para fazer o registro é o Cadastro Único Federal, mas poder fazer na Polícia Civil, muito importante. Nós temos delegacia de Polícia Civil em todos os municípios nesse nosso país inteiro. Então, mais uma vez, parabéns, deputado Peninha. E a manutenção do controle na aquisição, isso é importante. O importante é você ter um conhecimento da arma de fogo, onde ela está. É isso que nós temos, e não fazer uma campanha quase que obrigando o cidadão a devolver. De novo, o cidadão que tem uma arma de fogo e não tem as características para ter essa arma de fogo, não requer conhecimento técnico, habilidade, realmente não deve ficar com arma de fogo. Nós somos favoráveis e, inclusive, queremos entrar com o governo na campanha de recolher essas armas quando o cidadão de bem não está qualificado para ter essa arma de fogo. Agora, queremos sim que a qualquer momento o cidadão possa registrar essa arma que ele receba por herança ou que ele tem na sua residência de algum familiar. Alguns aperfeiçoamentos, se o senhor me permitir, deputado Peninha. Nós gostaríamos de manter os controles com relação às marcações de arma de fogo, a iniciativa das fábricas. Hoje todas as peças móveis de arma de fogo são marcadas. Isso, nós vamos, inclusive, oficializar essa sugestão para o senhor, deputado Peninha, e o controle das embalagens de munição. Também gostaria de sugerir que fosse incluso. E por último, que é importante para a indústria de defesa, seria adequar um pouco, nós vamos fazer isso também por sugestão ao senhor deputado, a questão da Estratégia Nacional de Defesa, que diz que a reestruturação da indústria brasileira de defesa para assegurar o atendimento das necessidades de equipamento das Forças Armadas tem que se apoiar em tecnologia sob domínio nacional. E fala da dualidade. Então é muito importante hoje preservar o mercado civil para que sirva
de um dos eixos do tripé estratégico para que a indústria possa desenvolver tecnologia. E nós estamos aqui na Comissão de Defesa, presidente Cajado, o senhor sabe, tivemos vários seminários essa semana, onde estavam aqui os comandantes das nossas Forças Armadas. É importante, e o Brasil busca, através da Estratégia Nacional de Defesa, o domínio tecnológico da defesa, para que a gente possa proteger a nossa soberania. Muito obrigado e estou à disposição para as perguntas. A mesa agradece e passamos imediatamente a palavra ao deputado Rogério Peninha, autor do projeto. Porém, antes, o doutor Almir foi citado e gostaria de falar em um breve minuto. Primeiro, para agradecer, porque ele fez referência à nossa posição sobre a importância e a significação das armas, e que ele ouviu pela primeira vez, nós que estamos representando o Conselho Nacional de Segurança Pública, em especial a sociedade civil lá representada, como também toda a plenária, segundo recomendação já emitida lá, é de que nós somos a favor da arma, sim, porque sabemos da sua significação, e aí não é elogio, não ficou registrado isso, e fica parecendo que nós somos a favor da arma, quando nós dizemos que, sim, em mãos devidas. Em mãos indevidas, não. Em mãos em que o nosso jovem não tem o direito de ter o lápis para se educar, ou está tendo acesso muito fácil à arma para tirar a sua própria vida e a vida dos outros. Então eu gostaria só de fazer esse registro. A guisa de informação, então, mão devida que o senhor fala seria um cidadão de bem? Ou seja, o senhor advoga que o cidadão de bem possa ter o seu porte, sua arma. O cidadão de bem já está contemplado no Estatuto do Desarmamento e a segurança pública, toda a força de segurança pública. Vou deixar. Deputado Walter. Prefere dar um fecho? Não, sem problema. Vamos falar o deputado. O presidente Salésio falou aqui do Peninha. Bolsonaro, eu só queria, antes, se você me permitir, eu recebi uma mensagem de texto do ex-deputado, companheiro nosso, Pai de Lira, que ele é do movimento pela legítima defesa e gostaria de contribuir e pediu para que eu fizesse essa menção, né, a iniciativa que ele teve. Eu fico aguardando, através do e-mail pessoal que eu direcionei ao deputado, as suas manifestações. Ele deve estar assistindo na internet, o Pai de Lira, ele faz falta dessa casa aqui. E já que o presidente Salésio falou do Peninha que estudava no mesmo colégio, vamos completar o Fraga, que hoje nós estamos completando agora em dezembro 30 anos que estudamos também na Escola de Educação Física do Exército. Sempre o tempo passa, né? Eu colaborei muito em muita matéria lá, com a orientação, eu colaborei com ele, que ele era meio desorientado, né? E eu dava umas dicas para ele lá. E talvez por ter ajudado o Fraga, eu acabei sendo 0-1 da escola. Quem diria, né? 0-1, quem diria? De 45 capitães tenentes, né? Isso realmente me enche de orgulho aqui. E o doutor Wilson está em desvantagem aqui numericamente, né? Mas nos números o senhor perde realmente mais feio ainda, né? E os números aqui comprovam que realmente o senhor deve estar cumprindo, com toda certeza, cumprindo missão, assim como o nobre coronel aqui está cumprindo missão aqui, por isso que ele falou pouco. Ok? Quase nada ele falou, o Aquiles. Eu quero fazer a perguntinha para ele, não sei se ele vai poder responder, né? Vale o estatuto de armamento para os oficiais da reserva ou vale o estatuto dos militares? Porque pelo estatuto militar eu tenho porte, pelo estatuto de armamento eu não tenho. Eu tenho que procurar uma psicóloga, né, de 20 e poucos anos de idade, para dizer que aquela academia militar do Goiânia que nós fizemos no Resende não vale para portar um 22. 22, não pode. Tem uma carrochinha 22 que quando circulou um pouco no Brasil, depois desapareceu, na verdade, 2 tiros, você chegou a tomar conhecimento. Né? Aquilo, por exemplo, na minha cintura, eu passei um criminoso. Ou se achar na minha casa. Se eu tiver uma perdida lá, alguém for na minha casa, vai achar. Ou vão plantar uma lá. Ainda mais eu, né? Pô, Bolsonaro, que maravilha para esse governo se achar uma garruchinha 22 na minha casa estragada, né? Outra coisa, só para curiosidade, né? Quando o senhor fala em genocídio da juventude negra, eu fico chateado que está faltando argumentos. Esse ano eu vou ter que levar para o outro lado. Quem mais mata? É mais branco ou mais negro? Tem que falar isso também. Senão fica capenga o negócio aí. E leva para o lado do racismo. No Brasil não se mata, no meu entender, por racismo. Se mata para conseguir um bem do próximo, até por execução, amando, pago, etc. Grupo de extermínio, mas por racismo se mata. Então fica válido, acho que não fica bem para a senhoria citar essa
esta questão aqui, se bem que na Bahia então não podia morrer ninguém, acho que 90% são afrodescendentes lá. Eu segui muito o conselho dele, que ele é mais envolvido nesse assunto, teve inclusive perdeu a vida um irmão aqui, executado por 2 marginais, um inclusive prestava o serviço militar obrigatório, está preso ainda, Fraga, tá, né? Tá. Espero que ele continue muito tempo lá. Tá certo? E o Fraga, a mensagem dele, entregue sua arma, os bandidos agradecem. A minha frase é diferente, entregue sua arma, os vagabundos agradecem. E logo depois eu aperfeiçoei, entregue suas armas, os vagabundos e o governo agradece. Para não ter dúvida. E começaram a questionar quem são os vagabundos. Para não ter dúvida, já que tem imunidade, já esculachei logo e fui à luta em defesa da minha vida. Inclusive eu declarava, Fraga, fiz várias palestras e debates em faculdades do Rio de Janeiro, eu falava abertamente, se passar o referendo, né, se nós perdermos o referendo, eu vou continuar tendo uma arma. Ah, mas você, como deputado, que faz as leis, vai estar contra, mas a lei da minha vida está acima de um pedaço de papel votado por essa casa. E não é só mensalão não, Fraga, o pessoal fala muito em mensalão. Tem mais, você logicamente não quis falar, não se lembrou aqui. Nós dois estávamos, quando o Roberto Jefferson estava depondo por ocasião da CPI. E ele olhou para nós dois, nós éramos do PTB, e falou, olha, tem 2 deputados aqui que eu tentei convencê-los em certas votações na casa, mas são cabeça dura, o Bolsonaro e o Fraga, e não votaram conosco. E depois, né, quando eu encontrar com o ministro Joaquim Barbosa, ele tem uma observação para fazer, né? Porque ele me citou no mensalão agora, falou que eu fui um dos que não levou grana naquele momento. Faltou teu nome. Faltou teu nome. Então, agora, o mensalão, Fraga, você sabe disso, quem está nessa casa sabe disso. Não é apenas aquela mensalidade, né, que se pagava. Para mim, eu falei isso na Comissão de Constituição e Justiça, porque foram 2 elementos do governo falar comigo, em 2003, me ofereceram a superintendência do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Só a cantina, eu tirei foto agora por coincidência da tabela de preço da cantina, né? Eu pedi lá um cachorro, um misto quente e um suco laranja, R$18. Eu falei para a menina do caixa, olha, sei que você não é dona aqui, mas eu prefiro passar um pouquinho de fome, né? Eu já passei 5 dias sem comer quando estava em exercício no Exército, e não vou passar aí mais 2 horas para chegar em Brasília. Não vou pegar, tirei a fotografia e quero pegar o ministro da Defesa aqui, que é o responsável, né? Indiretamente por isso aí, via infraero, desses preços exorbitantes que estão lá. Então se comprava voto em consciência essa casa aqui, em função de cargos. Só a cantina, 200 mil por mês, é uma tremenda tentação, né, só para a gente votar com o governo, que tentação, né? Quase irrecusável, né? Mas depois tem seu preço aí, o preço depois fica muito caro. E eu, para encerrar aqui, Cláudio Cajado, eu vejo essa questão dos armamentos como estratégia de governo. Você pode achar, até o kit gay, o projeto das palmadas, para esculhambar a família, o desarmamento também. Quanto mais se armas tiver a população, mais fácil é se implantar uma ditadura. E esse governo é ditatorial. Eles falam em democracia, mas nunca. Eles têm nojo da democracia. Esses que estão no governo, eles têm nojo da democracia. Então, se Fidel Castro morrer, eu não sei o que vai acontecer com o único aeroporto lá de Havana. O que vai de petista para lá para render homenagem para ele. O primeiro avião vai ser o da Dilma, né? A Dilma, porque eles enfrentaram a luta armada aqui com o dinheiro de Fidel Castro. Né? Fidel Castro estava revoltado com a ditadura do Brasil, queria a democracia aqui, não aguentava tudo isso aí. Então é uma estratégia de governo, é um plano de governo, vários projetos, vários, né? Como diz aqui, até o projeto das palmadas, eu não sei se Vossa Excelência tem filho pequeno, né? Mas eu também tenho, estou com 57 anos, mas também tenho. Uma filha com 2 anos, ok? Estamos empatados. Se um dia nós aqui, vamos supor aqui, a segunda vez fomos obrigados a dar um tapa no bumbum do filho nosso, ou dar uma bronca, sabe a nossa pena? Afastamento do lar. Daí vai um petista lá do Conselho Tutelar, né, ir na tua casa e como tua mulher deve educar o seu filho. Tu fica fora, afastamento do lar. É uma estratégia de governo. É a luta do poder. Isso não é para concluir, senhor Bilarano. Se a gente for levar para um âmbito mundial a questão do desarmamento, é a mesma coisa que a gente lê nos jornais amanhã que China e Estados Unidos anunciam que vão acabar com as suas armas nucleares em prol da paz mundial. Levando para o nível nosso, individual, nosso celular, é a mesma coisa. Eu entregar minha arma em nome da paz do Rio de Janeiro. Estão de brincadeira, né? Está de brincadeira, né? É de brincadeira. Inclusive, curiosidade agora, já não dá mais tempo para recurso não, porque então não vou dar dica aqui não. Foi aprovado agora um projeto
projeto aqui que dá porte para o agente penitenciário. Que não tem. É um cara que trata diretamente com a vagabundagem e não tem porte. Eu aposto que a presidente vai vetar. Eu aposto. Mas se fosse porte para o MST, ela sancionaria. Com toda certeza. Então eu quero parabenizar o Peninha, que busca uma maneira aqui de proteger o cidadão de bem e não os vagabundos. Inclusive na reforma do Código... Ô Fraga, na reforma do Código Civil aqui, está lá no Senado, olha só, se nós aqui, você, tirando o doutor Almeida aqui, se nós aqui formos no aeroporto aqui tocar fogo no avião, passa a ser crime de terrorismo. Nós começamos com 8 anos de cadeia. É injustiça, Fraga. E se o MST fizer a mesma coisa, uma via campesina, não tem crime. Não, para eles não tem crime. Então nós assistimos claramente, inclusive quando pegaram o Rainha com a 12 no carro, o Guinal foi defender o Rainha em plena discussão do Estatuto de Desarmamento. É uma incoerência total desse governo, total. E os números, os fatos estão aí. Então eu lamento, eu sei que o senhor é funcionário do governo, certo? Mas não, mas o senhor está aqui cumprindo uma missão aqui. Talvez eu tenha até consciência de eu ter razão. Eu espero que o senhor não sofra no futuro, né, uma ação do marginal por estar desarmado em casa, tá certo? Não tem que enfrentar um bandido com uma pistola ou com uma frigideira, tá? Eu espero isso aí. Eu não estou ofendendo o senhor não, pelo amor de Deus, aqui, o senhor é um pouco mais velho do que eu aqui. Tá ok. Então eu parabenizo o Peninha, parabenizo a mesa, até o doutor Almeida parabenizo pela coragem de vir aqui. E eu acho difícil de provar isso aqui, mesmo sem mensalão, tá certo? Mas, senhor presidente, vou torcer, fazer o possível para apoiar o Peninha e nós podemos dar um pouco de segurança para as famílias de bem do nosso país. A mesa agradece a intervenção do deputado Bolsonaro e passa a palavra ao deputado Lael Varela. Eu não tenho muita coisa a acrescentar depois de uma hora que o Jair Bolsonaro deu, porque o deputado Jair Bolsonaro, ele é realmente militar, como o Fraga tem muita experiência. Mas gostei muito de ver o Salésio aí, que representa a fabricação de munição. E eu, com 73 anos de idade, só queria dar esse depoimento, nunca tive uma arma de fogo, não sei quando eu era chofé de caminhão, mas acho que é um direito que o governo fez, promoveu tanto, tirou realmente o direito dos homens de bem. Só os homens de mal que conseguem a arma de qualquer jeito, de contrabando. Esses podem ser, matar, fazer o que bem entender. Nós em casa, se formos eu, Jair Bolsonaro, um ladrão, um assassino for lá, nós estamos com todo o respeito liquidados. E é a lei que o Brasil está cometendo. Como nós estamos vendo aí na nossa comissão, leis que estão se fazendo aqui no Brasil hoje, que de repente nós vamos transformar o Brasil numa Grécia, numa Espanha, num Portugal, ou piores condições. Aí, Salésio, não é no caso da munição da arma, é na situação financeira do país, porque o país nosso arrecada muito e a máquina do estatístico destrói tudo, e o povo recebe pouco retorno. Então, precisamos que realmente o Peninha aí, Deus o abençoe, ilumine, que ele faz um projeto de lei que pode honrar realmente os homens de bem, as mulheres de bem, porque eu penso que os crimes que estão acontecendo, como diz ali o Salésio, não é com as armas registradas, é com as armas sem registro, contrabandeadas. Então, por que dificultar tanto assim o direito da pessoa ter uma arma? Eu estarei aí para defender, junto com o Bolsonaro e tantos outros deputados, meu Peninha, o projeto que você faça aí com todo mundo. Muito obrigado. A mesa registra a presença do deputado Marquesan e passa a palavra ao deputado autor, né, do projeto Rogério Peninha. Eu quero, inicialmente, deputado Cláudio Cajado, parabenizá-lo pela iniciativa dessa audiência e a todos que estão aqui participando. Até porque realmente é uma grande oportunidade. Vossa Excelência tem uma responsabilidade muito grande ao relatar esse projeto. Inclusive, Salésio, eu até sugiro que essas sugestões que você tenha, que leve o deputado Cajado, tenho confiança total que ele vai agregar essas sugestões todas no seu relatório
e vai propor mudanças sim, até porque a gente sabe que ninguém é dono da verdade. Nós sabemos que precisa ser modificado, mas nem tudo aquilo que eu coloquei no projeto de lei, ele necessariamente terá que ser aprovado na sua íntegra, e muita coisa pode ser aprimorada. Então, que o amigo leve essas sugestões ao Cláudio Cajado, que eu tenho certeza que ouvirá também muitas outras sugestões e levará para votação aqui nesta comissão, no primeiro momento, um projeto que realmente vá mais ao encontro da sociedade que ela realmente está pedindo. Um outro ponto, Cláudio Cajado, que eu gostaria de colocar, o Salégio aqui fez uma colocação dizendo que nós somos catarinenses e que até estudamos no mesmo colégio em Gaspar, em períodos diferentes, é verdade. Mas é importante que se diga, e muitos já me perguntaram em algumas entrevistas, se eu tive alguma influência de empresas, fabricantes de armas, ou o que quer que seja na apresentação desse projeto. Eu sempre disse, repito aqui, eu não conhecia ninguém relacionado à fabricação de armas antes de apresentar o projeto. Posteriormente, sim, como estamos tendo a oportunidade de me encontrar agora aqui com o Salégio, teve outras oportunidades em que ele me cumprimentou pelo projeto, mas eu não o conhecia, e ninguém. E se olharem todas as minhas campanhas, eu fui 3 vezes deputado estadual, estou no meu primeiro mandato de deputado federal, nunca tive um tostão sequer de alguém ligado à fabricação de armas, não conhecia ninguém, e nunca tive a participação de ninguém nas minhas campanhas políticas. Então não tenho compromisso com ninguém, com nenhum fabricante de armas. Eu tenho compromisso, sim, com aquela população do meu estado, aqueles que me apoiaram, aqueles 110 mil votos que eu obtive para me eleger deputado federal. E lá em Santa Catarina, o plebiscito, ou o referendo, melhor dizendo, ele foi recusado com 74% da população. No Rio Grande do Sul, 88%. No Brasil, tivemos 64%. E esses 74% da população do meu estado, 76% do meu estado, em que lá, inclusive, nós temos muita tradição pela colonização alemã, dos clubes de caça e tiro, também através deles eu fui incitado no sentido de apresentar um projeto que mudasse a situação do Estatuto do Desarmamento. E eu tive, inclusive, muitas pessoas e muitos exemplos que eu poderia citar. Eu lembro de uma situação que aconteceu lá em Santa Catarina, na minha região do Alto Vale do Itajaí, em que na mesma semana teve um agricultor que teve a sua propriedade assaltada, roubada, e ele simplesmente ligou para a polícia. E ele não tinha arma, não tinha nada, e levaram o trator, e ele está até hoje esperando a polícia chegar, e não chegou, e o trator foi embora. E na mesma semana, teve um outro agricultor, provavelmente até o mesmo ladrão, numa outra propriedade, que foi roubar o trator, e esse agricultor, ele tinha uma espingarda, ele deu um tiro, não atingiu ninguém, mas o ladrão se mandou e a propriedade dele está lá protegida, o trator até hoje ele está lá arando a sua terra com aquele trator. E eu me lembro também, o meu pai era motorista de táxi, ele tinha uma pistola calibre 32, madrepérola, muito bonita. Em muitas circunstâncias, ele se defendeu a sua vida exatamente graças a essa pistola. Eu presenciei uma vez numa viagem, fizemos a cidade de Itajaí, eu estava com ele no seu táxi, e fomos assaltados. E quando ele viu o marginal chegando para roubá-lo, ele puxou a arma que ele tinha bem na mão, não precisou nem atirar, o cara se mandou, e ele protegeu de repente a minha vida dele. Eu estou aqui hoje trabalhando no Congresso Nacional, talvez não tivesse, sei lá. E ele acabou falecendo, mas num acidente de táxi trabalhando, mas não exatamente na mão de assaltantes, porque isso ele se cuidava muito bem, e ele sabia usar a sua arma. E isso também foram fatos que nos incentivaram e estimularam exatamente a apresentar esse projeto. Não por influências de ninguém, por influência da sociedade, dos 76% dos catarinenses que disseram não ao desarmamento, que disseram sim à possibilidade de poder proteger as suas vidas.
E é importante também ressaltar que esse projeto que foi apresentado, 3722, ele não propõe a liberação indistinta das armas. Na verdade, nós poderíamos até apresentar algumas emendas, mas não dá. Ia ser uma concha de retalhos muito grande, deputado Alberto Fraga. Quero parabenizá-lo até também pelas suas colocações. Pena que o amigo não está aqui conosco para nos ajudar, né, nessa luta que é em prol da grande maioria dos brasileiros que não tem a oportunidade de se defender. As armas e munições, de acordo com o projeto, eles continuarão sob o controle rígido do Estado. O que está se pretendendo e o que se propõe é o direito ao acesso responsável do cidadão às armas como meio de defesa dentro da lei e sob o controle do Estado. Hoje, a regra é a proibição, com raríssimas exceções. Muito difícil alguém ter o porte de arma. A posse também é com muita dificuldade, mas pela proposta que nós estamos apresentando e que o deputado Cajado vai aprimorar, eu tenho certeza, e tenho confiança, Bolsonaro, que nós vamos conseguir se aprovar sim, porque não pode essa casa ir contra os interesses da grande maioria da população. Aí sim nós estaríamos numa ditadura, e aqui é democracia, e quem nos manda e quem nos controla é a população que nos dá o voto, e ela disse, através do referendo, o que ela quer. Portanto, e pela proposta que nós estamos apresentando, a regra passa a ser a permissão, mas continuando com critérios técnicos bem definidos. O direito à legítima defesa passa a ser a regra e não a exceção. Essa é a proposta, eu parabenizo a participação de todos. Tenho certeza que o seu relatório vai aprimorar o projeto e nós vamos conseguir, sim, aprová-lo aqui nesta casa, para depois para o Senado. Sessão da presidenta aí é outra conversa, né? A gente sabe que é complicado, infelizmente a situação é mais ideológica do que técnica, e aí quando entra só a ideologia e não a técnica, eu pergunto aos deputados do Rio Grande do Sul, onde tivemos, quanto Fraga no Rio Grande do Sul? 86% contra o desarmamento. Eu quero ver como é que o deputado do Rio Grande do Sul vai votar contra um projeto desse, contra a população. Eu acho que ele vai ter dificuldade de voltar também para essa casa. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade e pela belíssima audiência pública que está sendo promovida. Mesa que agradece a intervenção de Vossa Excelência. O último orador inscrito, o deputado Marquesano. Deputado Cajado, serei breve apenas para parabenizá-lo por esse debate que Vossa Excelência está promovendo pelo seu requerimento. Deputado Peninha, e confesso aqui que não conheço todo o conteúdo do projeto, mas o simples fato de Vossa Excelência abordar essa matéria e colocar efetivamente um projeto de lei, porque a gente sabe que tem muitos deputados aqui que contestam o desarmamento, contestam o estatuto, etc. Mas de transformar isso num projeto que possa gerar um debate efetivo e com resultado prático, eu acho que isso já é um passo à frente. Eu estranho muito essa motivação do governo no sentido do desarmamento. A gente está vendo agora, em um Estado governado pelo PSDB, que o Estado, lato sensu, não consegue se proteger, onde hoje o marginal chega lá e diz: vou matar hoje 10 policiais militares. E ele mata 10 policiais militares armados, treinados, preparados para isso. O problema é, então, na China, o cidadão. Né? Então, frente à realidade, é quase um deboche, né? O governo continuar trabalhando nesse sentido. Especialmente no governo federal, que a gente sabe como estão as nossas fronteiras abertas, drogas, armas, enfim, entrando de uma maneira generalizada, tráfico de pessoas, né? Enfim, então é ridículo o governo insistir nesta pauta, né? Tão ridículo como agora que a Comissão de Constituição e Justiça, e aí eu vou encerrar, retornando aqui para que a gente possa, de repente, seguir o exemplo do deputado Peninha. Na Comissão de Constituição e Justiça a gente estava agora pedindo preferência para votar o dia do palhaço. Na comissão mais importante do meu ponto de vista da casa, a prioridade para a votação era votar o dia do palhaço. Então eu quero elogiar de novo o deputado Peninha e ver como é que a gente poderia se organizar para transformar esses discursos coerentes que eu ouvi aqui, pelo menos em grande parte, em prática e alterar efetivamente essa legislação que considera, sim, a população brasileira palhaça muitas vezes. Né? Então era isso, deputado presidente. Muito obrigado pela sua intervenção e antes de encerrarmos, vamos aqui
conceder 1 minuto para cada expositor, iniciando pelo seu breve. Considerações finais. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e gostaria de lembrar a esta casa que o que precisa ser voltado, o que precisa se voltar a debater, não só nessa casa, mas no país como um todo, são as chamadas liberdades individuais, que são liberdades de escolha, liberdades do cidadão, de foro íntimo, de decidir o que é melhor para você e para a sua família. E o governo não tem deixado chance para que isso aconteça. E o pior, que o grande consequência desse discurso é que se tira do cidadão também a responsabilidade pelos seus atos. E aí a gente vê a impunidade crescente, a gente vê o assassino, o latrocida, que sempre teve um motivo para matar aquele cidadão, para cometer os seus crimes. E o cidadão desarmado, sem opção, à mercê de um Estado completamente inepto em nos proteger. Estado esse, e digo, isso não é só no Brasil, nenhuma polícia do mundo protege um cidadão 100% do seu tempo. Por isso, países completamente pacíficos, como Suíça, Finlândia, Noruega, próprios Estados Unidos, Israel, possuem a opção do cidadão ter a sua arma, não só para se defender, mas como último bastião de defesa da própria nação, da própria pátria. Mais uma vez, agradeço a todos. Mesmo que agradece, para as considerações finais por 1 minuto, o senhor Almir Laureano. Agradecer a oportunidade de estar aqui e esclarecer, né, que diversas vezes falaram como se estivesse representando o governo aqui. Quando fui nominado para vir à mesa, vim representando o Conselho Nacional de Segurança Pública, substituindo a sua presidenta, que por coincidência faz parte do governo como secretária nacional de Segurança Pública. Mas a vice-presidência, nós estamos lá com o voto unânime dos gestores, trabalhadores de sociedade civil. Eu represento a sociedade civil. Eu sou da sociedade civil. E enquanto os deputados desse congresso aqui não falavam em desarmamento, campanha de desarmamento, desde 90, quando o então ministro Renan Calheiros da Justiça já recebia visita de várias instituições. Nós somos voluntários, não ganhamos dinheiro de ninguém, fazemos tudo de modo voluntário. E estamos aqui, achamos até que o governo teve muita coragem de me mandar aqui representando, mas veio representando esse colegiado, que é o Conselho Nacional, que pede também a segurança mais efetiva, mas acha que as armas não são instrumentos, não tem competência para nos proteger se tiver em mãos indevidas. Nós estamos enfatizando novamente isso, porque temos a crença, não é só uma crença, convicção, de que a nossa segurança precisa melhorar. Quando ela alcançar isso, não transfira para mim, não transfira para o meu filho, não transfira para o meu neto. Eu não quero colocar o meu neto, como dizem hoje em educação pelo trânsito, para dirigir um carro. Você precisa desde cedo se educar, para quando pegar um carro saber dirigir e respeitar o direito. Será que alguém vai propor que eu tenha que educar o meu filho e colocar numa escola para aprender a como manusear uma arma? Eu não teria coragem de fazer isso. Por isso eu sou da sociedade civil, representando esse momento aqui. Me sinto digno do Conselho Nacional de Segurança Pública, dizendo que a gente precisa, e estou satisfeito e feliz pelo debate, por tudo isso estar sendo aberto, mesmo que tenha posições contrárias, mas se o Brasil não tiver coragem de debater, nós vamos perder muito. E parabéns a todos que abriram um processo de debate. Muito obrigado. Desde que agradece, 1 minuto para o deputado Fraga, para as suas considerações finais. Presidente, eu agradeço. Quero agradecer a oportunidade também de retornar a esta casa, rever os amigos. E eu queria encerrar pedindo àqueles que estão aqui, que pertencem ao governo, o que é melhor? O governo saber quantas armas existem no país ou não saber? Então tem que se facilitar a arma cadastrada de forma sem embarreiramento, sem criar obstáculos. Vamos permitir que o cidadão de bem diga: olha, eu tenho um revólver 38, assim, como nós conseguimos no início, e que depois, infelizmente, por desconfiança do governo, o cidadão brasileiro, muitos, vivem hoje na ilegalidade, possuem armas e não foram cadastrar essas armas, porque o governo não oferece essa confiança, não deposita nenhuma confiança.
E para encerrar, também pedir a alguém e aos deputados nessa causa. Eu me recordo quando eu comecei a defender e brigar por esta causa, a minha preocupação maior era com a área rural, deputado Peninha. Os crimes na área rural aumentaram e aumentaram muito. Por quê? Porque hoje se tem a certeza que naquela fazenda não existe uma arma para defender aquela família. E muitos fazendeiros e seus familiares são amarrados e às vezes assassinados porque não tem como se defender. Imagine numa fazenda se a polícia vai chegar a tempo de salvar. Portanto, antes do governo querer aumentar o grau de maldade com a população, pense na vida que está se perdendo ali. Muito obrigado. Mesa que agradece. Uma palavra por um minuto, Coronel. Coronel Aquiles. Se você quiser usar 2 minutos, a mesa consegue. Porque da outra vez foi tão breve. Senhor presidente, agradecer novamente a oportunidade de estarmos aqui. Dizer que, como fiscal da lei, nós estamos preparados para cumprir a atual, as possíveis mudanças, faremos da melhor forma possível. E esclarecer ali ao deputado Bolsonaro, né, que o nosso estatuto está valendo. Está valendo. Pode, tranquilo. Embora já vi alguma interpretação que... A polícia do Braga prende a gente. Mas o nosso estatuto está valendo, está sendo cumprido. Mais uma vez, obrigado. Estamos à disposição aqui ou lá na DFPC para quando for necessário. Eu agradeço a Vossa Senhoria e último expositor, Silésio. 1 minuto para suas considerações finais. Silésio. Presidente, deputado Cláudio Cajado, mais uma vez, parabéns pela iniciativa e obrigado por ter chamado a indústria para colocar sua posição com relação ao Estatuto do Desarmamento. Eu queria aproveitar essa oportunidade, doutor, e pedir, já foi feito isso, já fiz isso em outras ocasiões, mas pedir aqui que o senhor nos desse um assento lá no CONASP, para a indústria de armas. Eu acho que nós podemos colaborar bastante com essa questão de controle, rastreabilidade, essas coisas todas. Coloco aqui em público o pedido de um assento lá. Eu gostaria muito de colaborar com os senhores lá. Queria agradecer também ao deputado Bolsonaro, e mais uma vez ao deputado Peninha, e dizer o seguinte: eu acho que é a oportunidade que nós temos de corrigir uma falha muito grande que foi feita desde o início da criação dessa lei, da Lei 10.826, do famigerado, não do famoso, né, do famigerado Estatuto do Desarmamento. Essa lei foi criada em cima de uma verdade que também foi criada, de que a população brasileira não gosta, não tem a intenção de usar arma de fogo para a sua defesa, para a sua legítima defesa. A cultura brasileira, a arma está na cultura brasileira, principalmente nos estados do sul, também nos estados do nordeste, um pouco menos talvez nos estados do norte, mas a cultura de arma é uma coisa que está dentro da nossa realidade no Brasil, seja pelo esporte. Quero, para finalizar, presidente, só deixar registrado que a primeira medalha olímpica brasileira foi conquistada com arma de fogo, conquistada com o esporte do tiro. Então, isso está na nossa cultura. Defender isso é manter viva a nossa cultura. Muito obrigado. Muito bem, a mesa que agradece a todos. E antes de encerrar, eu queria fazer 2 coisas. Primeiro, como relator da matéria, eu agradeço as exposições que aqui foram feitas, me coloco à disposição tanto dos parlamentares, colegas de comissão quanto da casa, bem assim aos segmentos da sociedade civil organizada e demais contribuições de quem quer que deseje colaborar para o debate e a discussão desse projeto. Eu me pautarei no relatório, primeiro, e já vou manifestar uma parte da minha posição, em relação ao que o referendo manifestou. Ou seja, de fato, o povo brasileiro deu uma demonstração inequívoca de que não sente segurança no aparato estatal. Portanto, deixar de ter uma arma em casa para quem desejar é um receio que a população brasileira manifestou de forma absolutamente majoritária. Então, vou levar isso em consideração. Como vou levar também em consideração que não haja excessos, como em outros países, onde nós
vimos uma liberalidade muito grande e com uma consequência em relação a essa liberalidade. Porém, eu vou me pautar muito, Peninha, no conceito do projeto, não é? Hoje é proibido, a não ser em exceções, mas o que o povo brasileiro disse é que deve ser permitido com critérios e eventuais exceções, é o inverso. Então, eu vou pontuar isso no meu relatório, vamos fazer um debate grande, essa é uma comissão, vamos ter outras comissões até o debate no plenário, mas eu fico agradecido pela presença de vocês e queria dizer uma coisa, eu nunca tive arma, nunca utilizei arma, porém, eu comprei uma propriedade rural e é uma propriedade que seria difícil de entrar ladrão, porque 3 quilômetros afastado do asfalto e mais 3 da cerca para a sede. Então são 6 quilômetros do asfalto. E, infelizmente, eu fui assaltado nessa propriedade. Um deputado federal, né, com uma propriedade extensa, relativamente extensa, e com inúmeros funcionários, e a pessoa foi lá e conseguiu assaltar. Eu fico lá com familiares, com amigos, né, que nós passamos o fim de semana. Como não ter uma arma num local desse? E fui, a partir daí, solicitar. Comprei uma arma e fui pedir um porte. Realmente foi difícil conseguir. O que o deputado Fraga falou, como deputado, o que o deputado Fraga falou é fato. A primeira vez eu tive meu pedido recusado pela Polícia Federal. Não aceitei a recusa, entrei com uma espécie de uma reclamação, fiz ver, não apenas a viagem à minha propriedade rural, mas também as viagens que eu costumo fazer como deputado no interior, de madrugada, de noite, e não tem ninguém para me proteger, eu não ando com segurança. Até porque é muito caro. Segurança armada, se você for ver no deslocamento de um parlamentar que tem multifunções, é uma despesa muito grande. Então, eu não tenho outra forma de me proteger a não ser ter uma arma de porte pessoal. Então, eu acho que nós temos que aprimorar essa discussão. Eu sofri na pele. Outro dia eu estava conversando com um colega que vinha do interior de um comício a 1h da manhã e numa BR que nós temos na Bahia, BR-101, que cruza o estado, a litorânea, um carro perseguiu ele. E se ele não tivesse um carro possante, uma caminhonete, ele poderia ser efetivamente assaltado. E deram tiros, inclusive, no veículo, ficou lá e poderia ter uma consequência maior. Estar armado, para quem está do outro lado armado, eu acho que pelo menos você empata o jogo. Mas a pessoa não sabe atirar. Tem que promover os meios de poder tirar o curso, ter um pouco de conhecimento no manuseio, etc. Agora, não é justo nem aceitável que haja esse disparate que estamos vendo hoje. A Bahia, o senhor me falou, cresceu enormemente a violência nos últimos anos. Desculpe, então foi né? Primeiro lugar em assalto a banco. Hã? Primeiro lugar hoje em assalto a banco. Primeiro lugar em assalto a banco. Então, infelizmente, essa é uma realidade que o povo brasileiro está enfrentando. São os bandidos armados, e muitas vezes bem armados, e um cidadão comum dentro da sua casa sem arma. Então, esse debate, Peninha, nós vamos produzir, e eu agradeço não apenas a contribuição do seu projeto, como a designação da minha pessoa como relator e todos que aqui nos ajudaram. Senhor presidente, se me permita, só antes de concluir, eu tenho recebido muitos e-mails. Para ter uma ideia, todos esses aqui são e-mails que foram mandados para mim, todos se manifestando favoravelmente. Este aqui é a pilha dos que se manifestaram contra o meu projeto, só um. Mas aqui tem muitas boas ideias. Nós vamos fazer uma triagem de ideias que veio e lhe entregar, de repente, Vossa Excelência pode aproveitar no seu relatório. Bom, pelo menos esse projeto não será aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Boa tarde.